Rapaziada, Botafogo provocou, fez mosaico, mas o Flamengo saiu vencedor ontem no Engenhão, com um placar de 3-0, muito bem construído aí. Vamos falar um pouquinho dessa partida. Eu mesmo, o Felipe Analisa por aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like. Fique até o final do vídeo para a gente conversar sobre essa partida. Fala, rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Vamos falar um pouquinho dessa partida, os principais destaques e um Flamengo que soube jogar o jogo, né, na casa do adversário. Primeiro tempo foi bem disputado lá e cá, com algumas chances para ambos lados. Até que teve um período ali no início do jogo que o Botafogo estava melhor, mas não aproveitou. E aos 40 minutos, após uma ótima jogada que começa com o camisa 10 da zaga, passa pelo camisa 10 de fato e chega ao nosso centroavante que tem qualidade de 10 também, ou seja, o primeiro gol do Flamengo passou pelos pés dos jogadores mais técnicos do elenco e terminou no fundo das redes. Pedro dominou depois do Arrascaeta arrastar. Recebeu a bola do Léo Ortiz, arrastou, conseguiu fazer um belo giro no meio campo, arrastou a bola até a entrada da área, deixou o Pedro na cara do gol. Pedro dominou e tirou do goleiro, teve um pequeno desvio que ajudou a bola a ser mais ainda no canto e tirou Léo Link da jogada totalmente, né? E o Flamengo foi para o intervalo com 1-0, um bom placar para iniciar o segundo tempo. E, assim, Ortiz foi um dos melhores em campo ontem. Todas as bolas que chegava ele dominava com tranquilidade e achava o melhor passe. Ontem tivemos aí a melhor versão do Léo Ortiz, porque tem vezes que ele exagera ali na firula, né? Colocaram esse apelido de camisa 10 da zaga e às vezes sobe para a cabeça, não tem como. A torcida do Flamengo é muito grande e às vezes o jogador acaba levando a sério o que é dito. Mas assim, ele é um ótimo jogador, na minha opinião, é muito melhor do que o Fabrício Bruno e não está sendo convocado, não sei porquê. Mas não é porque o Fabrício Bruno errou, né? É porque todo mundo concorda que, porra, entre o Fabrício Bruno e o Léo Ortiz, quem deveria estar na seleção é ele. Enfim, Pedro deixando claro aí depois dessa partida, ele que ainda daria uma linda assistência para o Luiz Araújo no segundo gol. Luiz Araújo aí sempre aproveita as chances, é um ponta que tem participação em gol, que dá assistência e que conclui, bota a bola no fundo da rede. O Pedro provando aí para o Felipe Luiz que não tem como esse time do Flamengo titular não ter ele ali na frente. O Flamengo passou 5 jogos aí com uma produção ofensiva muito baixa porque o Pedro não estava jogando. Independente se ele tá bem fisicamente, se ele tá... Fisicamente ele tá, né? Porque depois do esporro lá ele voltou a treinar bem, então não tem como ele não estar bem fisicamente. Se ele não estiver bem tecnicamente, na minha opinião, ele tem que jogar da mesma forma, porque desaprender a fazer gol ele não vai, né? Se ele não estiver bem tecnicamente, sobrar uma bola, ele vai guardar. Essa é a tendência. Eu brinquei numa postagem do Flamengo que o Plata ia guardar um gol no Clássico. Um monte de flamenguista veio, o Plata não sabe finalizar. Nem você acredita nisso. Que não sei o que não sei o que lá. E o Plata entrou e fez o gol. E eu fui lá na postagem comentar de novo. Eu falei, porra, de futebol eu entendo, caraca. Botar uma pilha aí na rapaziada. Carrascal entrou muito bem mais uma vez. Carrascal que é uma baita contratação do Flamengo. Eu tenho que assumir aqui que eu duvidei da contratação do Carrascal. Eu duvidei do potencial do Carrascal, porque ele jogava na Rússia, mano, e eu via ele driblando pra lá e pra cá, eu falava, pô, campeonato russo, mano, vai contratar esse cara aqui, não tem nível de competitividade nenhuma lá onde ele joga? Pô, esse cara aí não deve ser muito bom, não, é muita firula. Mas vem se desenhando aí um jogador que tem um potencial enorme de ser ídolo do Flamengo, assim como o Arrascaeta. Claro que ele não é do nível do Arrascaeta, mas ele também não está muito distante do Arrascaeta, não. Ele é um ótimo jogador. Deu uma excelente assistência para o gol do Plata, recuperou a bola no pé de pressiona e já meteu o pé para a linha de fundo, cruzou certinho o Plata de cabeça com suas novas tranças. Plata, que homem lindo, que cravou no clássico. Plata é muito engraçado, ele dando entrevista depois para as mídias sociais do clube, né? Aí ele, vou manter o cabelo. Deu sorte. Porque o cara quase não faz gol, né? Aí quando mete uma trança, faz gol de cabeça, tem que manter mesmo. Jogadores do Botafogo perdendo a cabeça
com a derrota de 3-0 em casa. Isso é resultado de uma pressão desnecessária que a torcida fez em cima do próprio time, criando aquele mosaico lá. Perderam de 4-0 e foram pedir fair play, zoando o Flamengo. Quando um time não vem bem, um time do filho do Ancelotti muito mal treinado. Só não foi demitido ainda porque é filho do homem. Se eu fosse ele já tinha pedido para ir embora, porque é uma campanha vergonhosa aí à frente do David Ancelotti. O Botafogo não tem nada de construção de jogo, não tem nada de identidade como equipe. Perde jogos inexplicáveis, ganha alguns, mas não tem aquela sequência, né? Sempre tá ganhando, perdendo, empatando, ganhando, perdendo, empatando. É um ano frustrante para o torcedor que veio de muitas vitórias, mas que já sabia que também é uma reconstrução, né? De um clube que quase faliu e recebeu o apoio de uma SAF que resgatou um clube que poderia ter amargado Série B, Série C aí, porque a questão financeira do Botafogo era muito complicada. O torcedor sabe que eu não tô botando pilha, isso é uma realidade, isso é um fato. E a SAF do Botafogo salvou o clube e de quebra o clube conquistou seu maior título da história. E no ano seguinte, que é esse ano agora, o planejamento não foi bem feito, as escolhas não foram mais acertadas, saíram muitos jogadores, principais jogadores saíram, Almada, Luiz Henrique, entre outros. Os que chegaram não conseguiram dar sequência. Arthur Cabral ontem muito vaiado, tem 4 gols em 20 jogos, se eu não me engano. Até que os números não são péssimos para um jogador que chegou agora, está se readaptando ao futebol brasileiro, mas ele está sentindo essa pressão da torcida que está acostumada a brigar lá em cima depois do último ano que ganhou o Libertadores Brasileiro na mesma temporada, né? Então, uma pressão muito grande aí. Marlon Freitas perdeu a cabeça algumas vezes, outros jogadores querendo brigar também, principalmente o Barbosa, que é meio esquentadinho, né? Todo mundo já sabe. Da última vez ele ficou sem dente, né? Então acho que ele tá mais prudente agora. E, enfim, o Barbosa botou a cara, né, no final do jogo, deu entrevista. Isso é legal, como capitão, como líder de um projeto. Falou que, como é um projeto, precisa ter tempo, precisa ter paciência, mas que é difícil passar por esse momento. Para quem não é da época do Bomba Pet, né, 3-0 é capote. Então, provocaram, tomaram um capote em casa. 3-0 é o capote, passa o controle na hora. Quem é dessa época sabe. Então, assim, Flamengo, uma vitória importantíssima para o Flamengo, que briga pelo título, para não deixar o Palmeiras distanciar mais ainda. Ainda está a 3 pontos do líder, que se enfrentam no domingo, num jogaço espetacular, uma atmosfera sensacional. 3 pontos de diferença, o Palmeiras tem vitória a mais. Então, se o Flamengo vencer, empata em número de pontos, mas não consegue ultrapassar. O Palmeiras continua líder, mas é importante vencer esse jogo para continuar na briga pelo Brasileirão. Então, resultado importantíssimo aí. E, assim, ao Botafogo não tem muito o que projetar, né? Se pegar uma pré-Libertadores está ótimo, mas com esse técnico aí, não acredito. Se eu fosse o filho do Ancelotti, eu pedia para sair. Ou o John Textor mandaria embora e contratava outro técnico aí que pudesse salvar o ano do Botafogo. Mas é difícil, vai contratar quem? Renato Gaúcho? Um dos poucos técnicos aí que poderiam conseguir esse feito, na minha opinião, apesar de não ser o melhor dos técnicos, mas quando um técnico novo chega é aquela motivação a mais, né? E o Renato sabe motivar, sabe unir o grupo, seria até um bom nome para o Botafogo, mas não sei se o John Textor está pensando em mandar o Ancelotti embora agora, até porque o pai dele mora aqui, né? Preside a seleção brasileira, então tem aquela cordialidade de acho que não querer mandar o cara embora assim tão rápido. Talvez ele fique até o final do ano e na próxima temporada troque o técnico aí do Botafogo e o Felipe Luiz se recuperando, né? Depois de resultados ruins aí. Tem uma sequência bem difícil. Tem Libertadores, tem Fortaleza, tem Palmeiras. Venceu o primeiro dos 4 duelos mais importantes do ano até o momento. E vamos aguardar essa sequência de jogos aí para ver o que a gente pode esperar, né, desse Flamengo, se vai realmente dar a volta por cima aí, porque os últimos resultados não foram bons e principalmente a performance caiu demais. Pedro se reerguendo aí com o futebol
primoroso e espero que mantenha, né, essa sequência aí. Nessa sequência o Pedro continue jogando bem, fazendo a diferença ali. O Arrascaeta sempre chama a responsabilidade. Ótima jogada no segundo gol. E é isso, um Plata fazendo gol é importante para que ele possa retomar essa fase artilheira aí, que teve uma época que ele fez até uns gols aí, fez gol em final de Copa do Brasil, de Supercopa, mas não é um jogador de muitos gols. Só que depois desse gol no Clássico aí, pode ser que as coisas mudem, melhorem. Vamos aguardar para trazer mais vídeos aqui para vocês. Fechou, rapaziada? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, manda para um amigo e até a próxima. Fiquem com Deus, toda a honra e toda a glória é de Jesus.